A Sociedade Bíblica do Brasil tem a alegria de apresentar a vocês o professor Matthias Grenzer. Ele é bacharel em Teologia pela Faculdade de Filosofia e Teologia dos Jesuítas em Frankfurt, na Alemanha. Tem mestrado em História, doutorado em Teologia Bíblica, também pela Faculdade de Teologia dos Jesuítas em Frankfurt, na Alemanha. Pós-doutorado em Teologia da PUC do Rio. É professor na Faculdade de Teologia da PUC São Paulo, lecionando na área de literatura bíblica, atuando nas disciplinas de exegese do Antigo Testamento, História de Israel e Hebraico Bíblico. Desde 2011, lidera o grupo de pesquisa Tradução e Interpretação do Antigo Testamento. E para nossa alegria, para nossa satisfação maior, ele é, desde 2021, membro da governança da Sociedade Bíblica do Brasil. É com alegria que nós o saudamos e recebemos para esse, como eu chamei aqui, sugestivo título. Um sogro favorável à paz. Com você, Matthias. Boa noite a todos e todas. Agradeço muito pelo convite de hoje à noite poder estar com vocês. Pela primeira vez que eu participo de um fórum de ciências bíblicas. Agradeço ao pastor Mário, a Aline, aos outros colaboradores da SBB de terem tão bem cuidado assim da minha presença aqui. Que alegria vocês estarem aqui presencialmente. Estamos retomando a nossa vida dessa forma e também para quem nos assiste ou mais tarde nos assiste, sejam todos e todas bem-vindos. Sim, também uma grande alegria poder falar depois de ter escutado o colega, professor Edson, com seu estudo linguístico, tanta competência. O meu estudo é um pouco diferente. Eu quero acolher com vocês, sobretudo, um trecho e dois paralelismos do livro do Êxodo, segundo livro no Pentateuco, no qual encontramos essa palavra shalom apenas 3 vezes. O Dr. Edson nos mostrou como a palavra se encontra 237 vezes em toda a Bíblia hebraica, mas 3 vezes no livro do Êxodo. E nas 3 vezes, essa palavra guarda uma ligação ao sogro de Moisés. Por isso este título, um sogro favorável à paz. Não sei quem de vocês aqui tem sogro. Não, eu tive, meu sogro já está no céu. Não, mas sim, uma conversa aberta também depois como um bom espaço para nós conversarmos, vocês também colocarem o seu pensamento. Eu preparei aqui algumas telinhas, uns slides que podem nos conduzir nesta reflexão. Acho que é para usar isso, de técnica não entendo muita coisa. Eu aperto em algum lugar, aqui. Beleza. A questão da paz é também uma questão geográfica. Aqui está um espaço que eu quero visitar com vocês. Então, facilmente, vocês vão reconhecer este espaço geográfico que precisamos para compreender
o livro do Êxodo. Aqui em cima, isso. O mar Mediterrâneo. Aqui este triângulo, a península do Sinai, que aqui dá passagem a outro deserto, o Negev. Aqui as duas entradas, os dois lados do Mar Vermelho, não? O Oceano Índico. O Egito, nós não vemos aqui o rio Nilo, que vem da África Central e desce rumo ao Mar Mediterrâneo, mas nós vemos ainda esta parte mais verde do delta do rio Nilo. Não? Já vamos visitar esta região. Aqui hoje temos o canal de Suez, não? Que começa aqui no Mar Vermelho, passa por estes lagos e não chega ao Mar Mediterrâneo. Aqui nós estamos na Arábia Saudita, um pouco mais no norte, aqui já na Jordânia. E o Estado de Israel hoje encosta aqui em Eilat, no Mar Vermelho. Não, aqui estaria a fronteira. Não, aqui o Mar Morto, o Vale do Rio Jordão. Aqui a faixa de Gaza, com a Palestina. Não? Mas eu queria, sobretudo, aqui que estivéssemos conscientes de 3 espaços que biblicamente nos acompanham. Então, ora o Egito, que vamos visitar, ora esta região do deserto, onde procuramos pelo Monte Sinai, pela tradição, o maciço central, aqui no sul, e aqui no outro lado, onde está a Arábia Saudita e o país do Iêmen, nós vamos procurar por Madian. O Egito, o Sinai, Madian. Aqui existem vizinhanças, aqui existem relações. Como chegar à paz? Como construir convivências, relações pacíficas? É um tema no livro do Êxodo. Vamos nos aproximar um pouco mais. Começamos no norte do Egito. O rio Nilo, não, que aqui começa a formar antigamente 5 braços. O braço mais no lado leste secou. Hoje são 4 braços. Mas aqui está a região do delta do rio Nilo. E esta região aqui, chamada Gessen, nós conhecemos do livro do Gênesis. Aqui, os filhos de Jacó, com seu pai, Jacó, não foram instalados. Quando, numa época de fome, migraram e buscaram a sua sobrevivência no Egito. Vocês são bons leitores da Bíblia. Vão se lembrar do livro do Gênesis, que menciona esta região de Gessen exatamente 7 vezes. Eretz Goshen. Terra de pastagens, não? Consideradas como a melhor, ou uma das melhores regiões onde você pode estar ao viver no Egito. Não? Entre o lado leste do rio Nilo e hoje esta região
do canal de Suez. Não, Gênesis 46, 7 diz: o melhor da terra do Egito, Metav Haaretz. Não? Ali, os israelitas, durante séculos, se arraigaram, foram fecundos e muito se multiplicaram. Ou seja, aqui nasceu o povo de Israel. O livro do Gênesis, ao nos apresentar as origens do povo de Israel, do Israel bíblico, nos narra a história de um clã durante 4 gerações: Abraão, Isaque, Jacó e os filhos de Jacó. Mas um clã que, conforme o início do livro do Êxodo, chegou a 70 pessoas. Mas lá no Egito, nesta região, este clã se multiplicou, se tornou fecundo e se tornou um povo numeroso. É bom lembrar-se disso. Onde nasceu o povo de Israel? E o primeiro a chamar Israel de povo será o faraó. O primeiro a reconhecer que este clã se tornou um povo. Não, é um pouco também a história nossa aqui no Brasil. Não, grupos de imigrantes menores se transformaram em um povo numeroso. 2 lugares são mencionados no início do livro do Êxodo. Aqui no mapa dá para verificá-los: Pitom e Ramsés. Lugares que nos ajudam a situarmos também o espaço histórico, não, em que se deu o evento do Êxodo. Pitom foi escavada 2 vezes, em 1883 e mais tarde, nem tanto tempo atrás, 1978, por austríacos. Nós temos 2 lugares que são hoje identificados como Pitom. Uma escavação, um lugar se chama Tel El Mashkuta. Eu estou aqui nesta fotografia em Tel El Mashkuta com 3 amigos egípcios. Não? Pitom, casa de Atum, que é um deus egípcio. Nesta escavação em Tel El Mashkuta foram achados restos, sobretudo monumentos do período do faraó Ramsés II, século 13 a.C., depois uma inscrição de séculos posteriores, séculos 10 a 9 a.C., que confirmam o nome, Casa de Atum. Mais tarde, nós temos cerâmica lá dos séculos, primeiramente dos séculos até 18 a 11 a.C., portanto um lugar mais antigo. Mas, sobretudo, também o que nos surpreende, cerâmica do período do faraó Neco II. E assim estamos no período de 610 a 595 a.C., que é o período do profeta Jeremias. E nós temos cerâmica judaíta lá. Novamente, séculos após o Êxodo, havia pessoas de Judá ali, outra vez
forçadas a trabalhos duros na ocasião da construção de um canal. Mas também um lugar com pouca distância, Tel Retaba, parece fazer parte daquilo que na Bíblia se chama Pitom. E Tel Retaba foi também um lugar expressivo no século 13 a.C., século em que procuramos pelo Êxodo. Outro lugar que o livro do Êxodo nos menciona, Ramsés, mas no norte, Pitom aqui, Ramsés aqui. Para este lugar chamado Ramsés II, o faraó não transferiu a capital de Tebas para Ramsés. Ramsés foi abandonada mais tarde, não tão mais tarde, em 1070 a.C. Mas sim, primeiramente estamos aqui nesta região e como foi este período? O que nos é narrado, sobretudo no livro do Êxodo, que eu quero visitar com vocês. O faraó decide impor a estes imigrantes hebreus a escravidão. Decide oprimi-los, decide forçá-los a serviços, a trabalhos. Um desses trabalhos é a fabricação de tijolos. Tijolos feitos de barro. Aqui dá para observar, não, nesta imagem do Antigo Egito, como isso funciona. Onde se busca o barro lá, num lugar mais úmido, como a massa não está sendo trabalhada e colocada nas formas. Mas assim, com esta produção de tijolos, os hebreus então foram forçados a ajudarem na construção dessas duas cidades armazéns chamadas de Pitom e Ramsés. Com esta menção dessas duas cidades, nós estamos então realmente indo ao encontro do século 13 a.C., ao período do faraó Ramsés II, que teve um governo enorme de 66 anos. O nome do faraó nunca é mencionado. Dependemos, então, do conhecimento da história destes lugares, não descobrindo a sua construção neste período. Um pequeno detalhe, parece ser significativo de que estas cidades são construídas com tijolos feitos pelo ser humano e não com pedras, que são os tijolos de Deus. Assim como a Torre de Babel foi feita com tijolos de barro, feitos de barro e não com pedras. Já surge a ideia de que talvez essas construções não sejam para tanto tempo. Não vão ter uma estabilidade muito grande, porque são pedras, ou quer dizer, tijolos frágeis. Mas sim, como era a vida dos hebreus, a condição
de vida deles. Talvez este seja um dos conceitos mais importantes na Bíblia. No singular, o ani, ou o anav, no plural, os aniim ou os anavim. O primeiro significado é curvado. Um ani é alguém que está sendo curvado. Porque está sendo oprimido. E junto a isso, ele está sendo humilhado. A imagem aqui muito bem ilustra, não? O que é um ani? Essa foi a realidade dos hebreus em Pitom e Ramsés. E aqui surge então a questão da paz. Como recuperar o bem-estar, como tornar-se novamente inteiro, como viver em paz, tendo uma sobrevivência digna. Mas, religiosamente falando, o que a Bíblia nos ensina, não? E já neste ensino fundamental da Bíblia que está no Pentateuco, é o seguinte: este aqui é por excelência o amigo de Deus. Para este curvado por outros, Deus olha. E o grande interesse, não, e a insistência de Deus é que ele se erga. Não? É interessante aqui também observar esta ligação. Como ser uma pessoa humilde. A humildade nasce da experiência da humilhação. Quem já viveu uma situação assim, sabe que por conta própria, dificilmente vai sair dela. Quem poderia inverter o destino de um curvado, de um oprimido, de um humilhado? E a Bíblia nos conta esta história. Só Deus. Deus não quer isso. E ao reconhecer que eu preciso de Deus, nasce a humildade. Não? A humildade nasce da experiência da humilhação e da experiência de que Deus não quer recuperar tal pessoa, pôr tal pessoa novamente em liberdade, libertá-la. Depois vocês têm, daqui um pouco, muita oportunidade para fazer seus comentários. A servidão não se deu apenas em Pitom e Ramsés, mas o livro do Êxodo também nos narra que os israelitas foram forçados à servidão no campo. Então, aqui estão algumas cenas, aproveitando alguns modelos que estão no Museu Metropolitan em Nova York, nos túmulos dos faraós,
foram encontrados modelos assim, representando toda a vida, também a vida no dia a dia. E aqui contagem, o trabalho como gado, no lado esquerdo um celeiro, a estocagem dos grãos. Você precisa de milhares e milhares de trabalhadores rurais, E também esta foi a realidade dos israelitas ou dos hebreus lá no Egito, conforme a narrativa exodal. Vamos acolher o personagem de Moisés. Só algumas poucas lembranças. Nós precisamos dele para falar sobre o que o livro do Êxodo chega a pensar sobre a paz. Moisés nasceu no Egito. Estamos lembrados, ele nos é apresentado como 7ª geração após Abraão. Abraão, Isaac, Jacó. E daí nós precisamos do 3º filho de Jacó, Levi. Depois o filho de Levi, Caat, o neto de Levi, Amram. E Moisés é bisneto de Levi. De Abraão a Moisés, 7 gerações. Levi está no centro. Moisés é levita. E ele é levita por parte de pai e mãe. Através do pai, Moisés é bisneto de Levi. Mas como o pai Amram se casou com uma filha de Levi, Jocabed, via sua mãe, Moisés é neto de Levi. Ele é neto e bisneto ao mesmo tempo. Faz-se questão que Moisés não seja um verdadeiro levita. Quando Moisés nasce, pela narrativa bíblica, os hebreus já estão no Egito faz tempo. Gênesis 15:30 nos diz que foram 400 anos de opressão. E Êxodo 12 nos fala de 430 anos de presença dos hebreus no Egito. Talvez esta diferença de 30 anos surge da seguinte forma. José assumiu a tarefa de governador aos 30 anos. Então, talvez guarde-se aqui essa ideia. Mas sim, Moisés, a personagem maior da Bíblia hebraica, o Pentateuco fecha em Deuteronômio 34 com esta ideia: nunca mais Israel viu um profeta como Moisés. Ele é o profeta por excelência. E a ninguém mais Jesus é comparado nos evangelhos do que a Moisés. 80 vezes Jesus é o novo Moisés para os evangelhos. Moisés, sim, esta figura que morre aos 120 anos. O Êxodo, Moisés, ao liderar o seu povo, ao fazê-lo sair do Egito, Moisés já tinha 80 anos. Um ancião, um idoso, um velho, como uma longa vida. Mas
sobre estes primeiros 80 anos, pouco sabemos. Mas uma das cenas mais decisivas foi esta aqui. Aqui está o mosaico novo do lado de fora da Basílica de Nossa Senhora de Aparecida. O portão norte recebeu um conjunto de 25 mosaicos, é um deles, que nos apresentam a história do Êxodo. E um outro portão vai apresentar o Gênesis, um outro a vida de Jesus e o quarto o livro do Apocalipse. Dizem que esta vai ser a maior Bíblia ao ar livre. Está sendo a maior Bíblia ao ar livre. Uma Bíblia em quadrinhos, não? Em imagens. Aqui está uma cena muito decisiva na vida de Moisés. Ele cresceu e foi ao encontro de seus irmãos e viu como um egípcio não batia num hebreu. E Moisés decide defender aquele hebreu que estava sendo agredido brutalmente e opta pela legítima defesa de um terceiro. Conforme as próprias leis, mais tarde no livro do Êxodo, Moisés não se torna culpado. Não. Ele procura defender o hebreu e ataca o egípcio, porém o fere mortalmente. Quando isso está sendo descoberto, ele é obrigado a fugir para salvar sua vida. Não sei se vocês entendem isso, que alguém possa reagir assim. Talvez queiram condenar Moisés. Não? Então, acontece com vocês o que acontecia com aqueles que estavam apedrejando Estevão em Atos. Não? A última coisa que Estevão diz em Atos 8, vocês não me entendem? Como os hebreus não entenderam Moisés quando feriu mortalmente o egípcio. Disseram que teria matado alguém, assassinado. Matou sim, mas não é assassino. Não? Mas enfim, e Atos diz que Moisés teria feito isso aos 40 anos. Esta também é a tradição judaica. Mas o livro do Êxodo não menciona a idade de Moisés quando acontece isso aqui. Mas sim, é a primeira vez que Moisés reage assim. E Moisés foge e chega às terras de Madiã, que conhecemos bem menos. Mas historicamente e arqueologicamente nós temos acesso às terras de Madiã. Onde estão os quadradinhos, não, pretos, nós temos escavações, como a cultura e a cerâmica madianita. Onde estão os círculozinhos, até lá a cerâmica chegou e foi vendida. Então, conforme a Bíblia, Moisés então atravessou a península do Sinai, foi para o outro lado do Mar Vermelho para agora se refugiar aqui nas terras de Madiã. Não quer avançar?
não? Aqui estão cerâmicas que pertencem aos séculos 13 e 12 a.C. Aqui estão os pratos e as xícaras de Séfora. Não? Não. É interessante, o que a arqueologia mais estuda é a cerâmica. E é impressionante quando um arqueólogo olha para um prato, uma tigela, ele te diz 1245 a.C. São estudos comparativos, olhando para as cores, os desenhos, os tamanhos, as formas. É impressionante. Um arqueólogo tem milhares de objetos na cabeça, não? E estuda isso. Demora um pouco, não? Mas coisas de Madian. Não? Então, nesta região, Moisés se refugia. Pela segunda vez, Moisés reage de uma forma surpreendente. Vocês estão lembrados de sua chegada em Madian. Ele se senta num poço e as filhas de um madianita sacerdote que estavam cuidando do gado pequeno dele, queriam dar de beber aos seus animais. E daí chegam agora uns pastores mais violentos, que querem tirar as filhas, ou estas meninas pastoras de lá. Moisés está sentado e pela segunda vez ele se levanta e enfrenta estes pastores. E mais ainda, depois de ter afastado estes pastores, não muito gentis, ele faz o gado dessas filhas do sacerdote de Madian beber. Vocês conhecem esta história. Quando uma mulher vê que o homem é fortão, disposto a defendê-la, com força para defendê-la, mas quando este homem, mais do que isso, também é capaz de lavar louça, esse homem para casar. É isso que acontece. Não é? Moisés se casa, não, a convite desse madianita com uma dessas filhas, chamada Séfora. Mais tarde, a surpresa. Até pouco tempo atrás, eu imaginava que este madianita só tinha 7 filhas. Mas quem continua a leitura, chegando ao livro dos Números, lá no capítulo 10, vai encontrar um trechinho onde aparece um tal de Obabe, filho de Reuel, sogro de Moisés. Então, além das 7 filhas, também um filho. Mas sim, o sogro de Moisés, este madianita, sacerdote, 7 filhas, aparentemente também ao menos um filho, mas também dono de gado pequeno, não? Este nos acompanha agora um pouco. Ele ganha diversos nomes, não? Na Bíblia, vocês talvez estejam lembrados, mas em Êxodo 2 e Números 10 é Reuel. Ao total, no livro do Êxodo, 9 vezes Jetro, ou Yetro, não? Mas também uma vez
Yeter, uma escrita um pouco diferente. E fora do Pentateuco, no livro dos Juízes, uma vez ele recebe o nome de Obabe, sendo que em Números o filho dele se chama Obabe. Mas sim, relações familiares. O que elas têm a ver com a paz? Não? Começamos a olhar para uma região com diversas etnias, povos, vizinhanças, convivências. Agora, estreitando, estamos olhando para relações familiares. Acontece, então, que Moisés recebe a tarefa de ele cuidar do gado pequeno de seu sogro. E aqui está uma outra cena, outro mosaico. Vocês conhecem a cena em que ele então leva este gado para mais longe e chega, conforme a narrativa, ao Sinai. E lá se narra então um encontro. Moisés se encontra com Deus e toda a história da vocação. Todas as objeções de Moisés. Ele sentindo-se convidado a conduzir os hebreus para fora do Egito, mas ele inventa muita coisa para dizer, não pode ser eu. Quem sou eu? Veja a minha pequenez. Quem é você, Deus? Quem és tu? Não? Depois ele diz, bom, se eu voltar, o povo não vai acreditar em mim. E Deus sempre respondendo. No final ele diz, eu não sei falar. Um profeta, um líder tem que usar a palavra. Não sei falar. Mas Deus, ele insiste. Não? No final manda nele, você vai voltar. E já avisa, tem lá ainda seu irmão no Egito, 3 anos mais velho, o Arão. Ele vai se alegrar ao você voltar. Não? E agora, finalmente, nós chegamos à primeira presença da palavra paz. Imagine, Moisés estava no Sinai. Deus pediu que ele voltasse ao Egito, mas ele vai na direção contrária e volta a Madian. E daí tem esta cena linda, formada por pouquíssimos versículos, 3, mas como uma configuração poética espetacular, uma narrativa muito bem arrumada, não, como uma estrutura concêntrica, e no centro aparece a palavra paz, Shalom, pela primeira vez no livro do Êxodo. Começa com narração e termina com narração, as duas partes azuis. Moisés então foi e voltou para Jetro, seu sogro. E agora um primeiro discurso direto. Moisés fala. Disse a Jetro, por favor, quero ir e voltar a meus irmãos que estão no Egito. Verei se eles ainda estão vivos. Outro discurso direto, o mais curto. 2 palavras apenas em hebraico. Jetro disse a Moisés, vai em paz. Lech le shalom. Não, o Dr. Edson apresentou justamente o verbeto shalom também com le. Rapidamente eu consegui ver le shalom.
aqui estão tantos hebraístas, não? Por que le shalom e não be shalom? Traduzimos até as duas como vai em paz. Qual seria a diferença? Vamos falar ainda sobre isso. Mas Jetro, neste seu discurso curtíssimo, mas programático, vai em paz, em prol da paz, para a paz, para realizar a paz. Não? O Talmud diz quando ouvimos ler be shalom, em geral isso seria usado quando olhamos para uma pessoa que morreu. Descanse em paz, vai em paz, ler be shalom. Mas quando se espera que a pessoa volte, ler le shalom. Não sei se o Talmud tem a razão, mas ele tenta explicar porque aqui está a preposição le. Mas sim, Moisés tinha se comprometido de trabalhar para seu sogro. E agora ele pede licença. Olha, me libere. Eu, sim, até agora estava cuidando desses seus animais. Mas aqui existe talvez exista aqui uma missão. Será que meus irmãos ainda estejam vivos? Se a tradição tiver razão, que Moisés tinha 40 anos quando fugiu do Egito, agora está com 80. Então passaram-se 40 anos. Mas Jetro, surpreendentemente, apoia. Diz, não, é importante sim, volte. É bom você se preocupar com seus irmãos que estão numa situação terrível, brutalmente oprimidos. Vai, a paz é importante. E o terceiro discurso é do próprio Senhor Deus, segundo a narrativa. Deus fala em todos os lugares, também em Madian, surpresa, dizendo a Moisés, vai, volta ao Egito, porque morreram todos os homens que estavam procurando por tua alma, por tua vida. Não? Jetro e o Senhor Deus bem sintonizados, ambos dizem, vai. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, nem sabíamos até agora que ele tinha 2 filhos, já tinha nascido o Gerson, mas mais tarde, de fato, vamos conhecer também o nome do segundo filho, Eliezer, lá em Êxodo 18, se estiver bem lembrado. Mas aqui já, sim, 2 filhos, não, e sua mulher Séfora os fez montar o jumento e voltou rumo à terra do Egito. E Moisés tomou também o cajado de Deus em sua mão. Não? Deus tinha transferido seu poder para este cajado, conforme a narrativa anterior. Outro detalhe curioso, talvez vocês conheçam isso da iconografia. Jesus, a Sagrada Família, fugiu para o Egito. E muitas cenas nos apresentam isso. Não? Nossa Senhora, José, Jesus, rumo ao Egito, e sempre tem um jumento. Todavia, caso você leia a narrativa em Mateus, não tem jumento. Não há menção de nenhum jumento. Mas a iconografia tem esta liberdade, ela sempre vai emprestar o jumento de Moisés, não? Para também a família de Jesus
não precisar, não ia simplesmente a pé. Não, existe este famoso jumento. Séfora vai exercer uma função importantíssima. De novo, a família. Como enfrentar esse tipo de missão? Trabalhar para a paz. Mesmo que Deus nos chame, como está sendo narrado, mas enfrentar esta barra sozinho, Moisés não teria chegado ao Egito. Logo em seguida, ele é atacado por Deus mesmo. Ele aparentemente precisa fazer uma experiência limiar nesse sentido, como Jacó. Quem o salva é Séfora. Salva a vida dele. Só por causa dela ele chegou ao Egito. Mas será que essa também ter esposa e filhos juntos? A paz é um projeto familiar? É fundamental que as famílias apoiem. Não, que as pessoas se apoiem assim mutuamente. É bom um sogro nos dizer, vai para a paz, em prol da paz, vai em paz. Termino com um olhar para o capítulo 18. Avançando bem, muita coisa acontece do capítulo 4 ao capítulo 18. Não, as pragas, não, a primeira Páscoa no Egito, a noite da saída, a passagem pelo mar, o faraó e seu exército ficam para trás, debaixo das águas. E assim, os hebreus, os filhos de Israel, atravessam a primeira parte do deserto, do Mar dos Juncos até o Monte Sinai. Experiências de escassezes, falta comida, falta água. Não é fácil não caminhar rumo à liberdade. Mas sim, embora seja apenas o primeiro versículo do capítulo 19 que afirma, chegaram após 3 meses no Monte Sinai. No capítulo anterior, o sogro de Moisés já visita seu genro e seu povo naquele lugar. E aqui estão os dois paralelismos. Na primeira cena do capítulo 18, Jetro chega ao Sinai, se reencontra com seu genro Moisés e lhe diz, sou eu, Jetro, teu sogro, que vem a ti com tua mulher e junto com ela com os 2 filhos dela. Então, o que não foi narrado, mas aparentemente em algum momento Moisés mandou de volta as terras de Madiã, Séfora, sua mulher e os 2 filhos. Mas agora o sogro os traz de volta a Moisés. E daí esta notícia, Moisés saiu ao encontro de seu sogro, prostrou-se diante dele e o beijou. Também isso é engraçado, né? A mulher volta e ele beija o sogro. Não? É uma pequena surpresa, né? Mas consultaram-se, cada um a seu companheiro, sobre a paz. E assim entraram na tenda.
Você está bem? Você está em paz? E outro também, você está bem? Não? Interessante isso. De novo, este sogro e a questão da paz. E logo em seguida, Jetro observa que Moisés se cansa demais. Não? Assumindo a tarefa de julgar todas as causas lá que o povo apresenta e pedindo que Moisés escolhesse outros homens, não 70 homens, para lhe ajudarem nesta tarefa de realizar estes julgamentos e que ao menos os casos menores não sejam mais julgados por Moisés. E daí esta frase em 23. Caso executes esta palavra, diz Jetro, não, de escolher estes homens como lhe proponho, e assim Deus te ordenar, então poderás permanecer. E também todo este povo chegará em paz a seu lugar. Terceira vez e a última vez a palavra Shalom, não aqui traduzida como paz no livro do Êxodo. Enfim, a questão da paz parece ser uma questão muito concreta, não? A paz localmente tem que ser construída por pessoas concretas, não? Assim, a narrativa exodal não nos faz refletir sobre a paz. O que será que possamos então aprender disso? Talvez iniciemos um pouco a nossa conversa agora, não, pelo silêncio que vocês guardaram, parece que entraram na história, participaram, não? Às vezes um pouco surpreendidos, às vezes com a impressão, isso já tinha lido também, não? Mas sim, a teologia e toda a reflexão que a Bíblia nos apresenta, ela é narrativa. Conta-se uma história, e assim eu me entendo, não? Eu sempre conto esta história novamente, estilo Forrest Gump, não um contador de histórias, não? Um biblista é isso, não? Agora, contar esta história pressupõe alguns estudos linguísticos, literários, poéticos, estudos históricos e depois, sobretudo, a tarefa de realmente querer descobrir o que os textos bíblicos nos propõem de reflexão sobre Deus. Não? Muitas vezes, quem lê isso e fala sobre a Bíblia corre o risco de inventar coisas próprias, não? Que não, a Bíblia talvez nem confirmaria, não? Por isso, não, é sempre bom nós lermos novamente. Mas agradeço-lhes a atenção. Realmente, o título foi Um Sogro Favorável à Paz, porque tinha a ideia, como me foi contado, que este título fosse errado, deveria corrigir, teve o pedido de correção, que fosse um sopro favorável à paz. Mas é um sogro mesmo, não? Então, é isso. Agradeço-lhes e vamos conversar ainda um pouco. De fato, nós recebemos vários telefonemas, né? O pessoal ligou outro dia ainda de Porto Alegre, dizendo:
Pastor, recebi aqui o material do fórum, mas está falando aqui o sogro favorável à paz. Deve estar errado isso, não é? O sopro. Aí eu comentei que o professor Matias disse, então eu alcancei meu objetivo. Como é bom ouvir então, com essa calma, com essa profundidade, o texto, as palavras foram de paz, a reflexão foi de paz. E vocês devem estar muito a fim de perguntar, de continuar essa conversa. Então, provoquem a continuidade. Provoquem, perguntem. Os microfones estão aí. Posso pegar isso? Boa noite. Monte Sinai, assim, Moisés, o senhor contou aí, atravessou a Península Sinaitica, a Península do Sinai, e foi para a Península Arábica, onde fica situado, ou pelo menos acredita-se arqueologicamente, ficava as terras de Madiã. Ponto. Moisés é chamado por Deus para ir adorar no Monte Horebe, ou seja, o Sinai, Monte de Deus. Horebe é das cadeias montanhas do Sinai. Horebe é onde Deus manifestou a Moisés. Ora, Moisés estava guardando as ovelhas de Jetro. Jetro morava na Península Arábica. Como Moisés estava lá, tanto longe, tão distante, atravessou o Golfo de Acaba, tudo, para cuidar das ovelhas do seu sogro lá, na região, na Península Egípcia. Ponto 2. Depois Moisés, da Península Egípcia, ele volta na Península Arábica para pedir a bênção para o seu sogro. Aí, novamente, faz a viagem de volta. Eu gostaria que o senhor, com toda a vênia, considerasse para nós esses pontos, por gentileza. Obrigado. Primeiramente, talvez seja bom guardar uma boa sensibilidade literária. Os textos bíblicos também são literatura. E existe ali um mundo narrado. E deste mundo narrado fazem parte espaços geográficos e cronológicos, mas tudo está sendo narrado. E assim surgem lugares marcantes, representativos e simbólicos. O que o Sinai representa, o que Madiã representa, o que o Egito representa, o mar, depois a terra prometida. A tradição depois vai procurar por este monte de Deus, não, no Sinai, ou no Deuteronômio, sobretudo o Horebe, lá no sul da península do Sinai. Este maciço central tem duas montanhas que quase chegam a 3.000 metros de altura. Talvez alguns já subiram uma vez. Não dá para comprovar que este tenha sido o monte sobre o qual os textos bíblicos nos falam. Mais importante é que ele representa. Teologicamente, é o lugar mais importante no Antigo Testamento, mais importante do que Jerusalém. Não? É o lugar da aliança. É o lugar onde Deus comunicou a sua palavra, onde o povo está sendo instruído, onde o povo se organiza juridicamente, é o lugar que representa que a experiência de libertação foi transformada em um projeto jurídico para nunca mais perder esta liberdade que Deus deu ao seu povo, com toda sua graça. Mas o Sinai também é um lugar que em princípio não pertence ao Egito. Hoje a península pertence ao Estado do Egito, mesmo que seja mais Al-Qaeda que domina a península do Sinai.
mas faz parte do território egípcio. Mas também não pertence a Madian, e também não pertence a Israel. Mas guarda-se esta noção de uma, não sei se pode dizer isso em português, me ajudem, eu sou imigrante, né? De extraterritorialidade. Um lugar que diretamente não pertence a nenhuma nação, a nenhum povo. Será que precisamos procurar a paz em lugares assim? Não sei, surpreende, não? Mas sim, vale a pena correr atrás, não, de lugares, de personagens, etc., querendo descobrir a representatividade desses elementos tão marcantes nas narrativas. Não? Se a gente imagina isso na realidade, são distâncias bastante grandes, não? Então são de Madian, se quiser contornar o Mar Vermelho e descer de novo ao sul, rumo ao maciço central, se eu estiver bem lembrado, dá mais do que 100 quilômetros, 150 quilômetros. Não? São distâncias amplas, não? Que Moisés então percorre. Não? Mas sim, não? Como buscar a paz, não? E o que lugares representam, significam, como podem favorecer a paz, o que o Sinai tem a ver com isso, não? É interessante. Obrigado. Primeira vez que eu participo do fórum, né? E o senhor falou um assunto que sempre me trouxe assim uma confusão na análise, que foi os 400 anos e 430. Eu diria que o senhor ampliasse, se fosse possível, um pouco mais a explicação. Muito obrigado. São as duas notícias que o Pentateuco nos oferece. Não? O Egito tem uma história incrível. O Egito faraônico nasce um pouco antes do ano 3000 antes de Cristo. O Egito antigo. E a história deste Egito faraônico se estende até 330 antes de Cristo, não como a chegada de Alexandre Magno. São 27 séculos do Egito faraônico. Pensando no Êxodo, a narrativa exodal nos apresenta dois faraós. O faraó que provocou a opressão, que depois morre, e quando entra o seu sucessor, nós temos o Êxodo, não? A saída do Egito. Se o faraó opressor não for Ramsés II, então um governo incrível, 66 anos. Não estamos em ano de eleição. Alguns acham que 4 anos já é muita coisa. Precisar não conviver com alguém no poder durante 4 anos. Outros vão dizer, não, pode ser 8. Mas 66 anos, Ramsés II governou. E o seu sucessor, não, Meneptah, um governo bem mais curto, de uns 20 anos, talvez, né? 1223 a 1203. Então, mas nenhum dos nomes é mencionado.
os nomes ficam no anonimato. Talvez a história exodal também quer dizer, esta história vai se repetir. Não? Outros vão fazer o papel deste faraó opressor e seu sucessor na história depois. Não? Mas enfim, duas notícias, uma em Gênesis 400 anos, Abraão em Gênesis 15 escuta, teus descendentes vão ficar no Egito durante 400 anos, mas depois vão voltar, e Êxodo 12 como os 430 anos. Um período amplo, não? Que começou bem. A chegada dos irmãos de José, de Jacó, é boa. Bom, é uma história lindíssima, mas até o faraó os recebe, instalados na melhor região, podem tornar-se um povo numeroso, mas em algum momento, a partir de uma decisão política, o destino é outro. De repente, forçados a duros trabalhos, brutalmente oprimidos. Não. A opressão nasce de decisões políticas. Então, 430 anos, é curioso, porque esta diferença de 30 anos, e daí os biblistas abrem a famosa concordância, vão procurar pela palavra 30, onde aparece algo de 30 anos, o que talvez possa nos ajudar para explicar esta diferença. E surpresa, a notícia lá em Gênesis, José tinha 30 anos quando o faraó o tornou governador. Então ele chegou antes, não sabemos com quantos anos, mas será que a conta é esta? A partir do momento em que José governa até a saída, 400 anos. Abraão já esteve no Egito, né? Nós não o sabemos, não? Pois se alegrem, mesmo lendo a Bíblia muitas vezes, mas ficam algumas perguntas, não muito essenciais. Foi um longo período, a diferença é pequena, mas o biblista tem que ir para o céu, porque ainda tem perguntas. E estando lá no céu, puxa vida, tomando uma coisinha com Moisés, autor do Pentateuco, por que esta diferença aqui? Ora 400, ora 430 anos. Ou, não, quem escreveu isso? O Fórum de Ciências Bíblicas é coisa boa. Mas o Fórum Celeste de Ciências Bíblicas será ainda melhor. Vai ter, não? Pode crer. Vai ter escola bíblica lá no céu, eu tenho certeza. Eu quero. Mas obrigado, sim. É uma curiosidade que vai ficar. Né? O pastor Mário disse que há até 24 horas liberados para fazer perguntas. Professor, me impactou muito a parte que o senhor falou em que Jétro é favorável à paz da família. E assim, esse envio de Moisés com sua filha e seus filhos, a gente pode, o senhor certamente vai desenvolver muito melhor, mas a gente poderia dizer que existe uma relação desde o mandato cultural da família. Na época do Gênesis, ainda quando Deus está falando e colocando homem e mulher como família, e a gente tem que olhar para as dificuldades das famílias nos nossos dias hoje. E a relação com a aliança com Abraão, dizendo que ali, nele seriam benditas todas as famílias da terra. E aí o Senhor também aponta para, lá mais à frente, a família de Jesus também. E nele
a busca da família e a paz entre todas elas. Há essa relação, Jétro, e dentro dessa aliança em que todas as famílias da terra não é um povo exclusivo, mas são famílias espalhadas. O senhor pode desenvolver isso mais um pouco, porque, sinceramente, tocou muito meu coração essa parte, por favor. Não, agradeço. Não, e que bom que, lendo a Bíblia, sentimos-nos tocados. Não? Nos últimos anos, no mundo do estudo, já são 41 anos que eu não faço outra coisa do que ler a Bíblia. Meu pai, um metalúrgico ainda vivo, ele disse já: filho, seriamente, você nunca trabalhou na sua vida, você só lê a Bíblia. Não. Mas nestes últimos 10 anos, 2 assuntos muito mexeram comigo. De um lado, eu estou descobrindo cada vez mais como a Bíblia nos fala sobre as dimensões ambientais da nossa existência e também de tudo aquilo que podemos pensar sobre Deus. Estou investigando as 10 pragas, as narrativas. Não? Então, como vegetais, animais, os seres abióticos, ar, água, calor e solo estão presentes. E como a Bíblia olha para estas dimensões ecológicas da nossa existência, é uma temática nova, mas fascinante. Ela está muito presente na Bíblia. A nossa vocação é estamos a serviço de todos estes seres, guardando-os. É mandamento de Deus. Mas o outro tema é justamente aquele que você mencionou agora. É fascinante ler a Bíblia com uma atenção especial aos casais que nos são apresentados. Não? É fascinante. Não? Muito já falamos sobre homem e mulher, não? Ou mulher e mulher, mas a Bíblia em muitos momentos olha para o conjunto, o casal, como uma realidade própria. É fascinante. Até, não, eu faço um monte de propostas, não, às vezes bem-vindas, às vezes não, mas quem sabe um fórum, não futuramente, sobre a Bíblia. E não, este ano temos este tema bonito, o livro da paz, mas os casais. O que a Bíblia nos fala sobre casais? É fascinante, não? Hoje de manhã dei aula sobre Gênesis 2 e 3. Impressionante, não? Permita-me citar uma frase. Após o casal ter se familiarizado com a diferença entre o bem e o mal, ter comido daquela árvore representativa, Deus fala com ele, com ela, etc. Mas uma frase que ele diz à mulher: teu desejo vai te impelir ao encontro dele. Vai te empurrar ao encontro dele. Bom, até aqui é a coisa mais fascinante que existe. Não? Os homens aqui sabem disso. É um dos momentos mais mágicos que existe na nossa vida, quando uma mulher olha um pouco diferentemente para a gente. Ela se aproxima. Parece que uma força interior a empurre ao meu encontro. O teu desejo vai te impelir, vai te empurrar ao encontro dele. Mas ele vai querer te dominar. Ela olhou um pouco apaixonada para ele e ele disse: ela é minha.
na terceira página da Bíblia, isso está sendo condenado. É palavra de Deus, discurso de Deus. Isso é fruto do conhecimento do mal. Isso é um exemplo. Não, agora você me provocou. Segundo, porque ela é chamada auxiliar. Aqui as mulheres estão gostando disso? Serem chamadas auxiliar do homem? Auxiliar não ganha menos? Não significa inferioridade? Não? Não. Quem reza, por exemplo, os salmos, não. Sabe que não é assim. Quem reza nos salmos, dezenas de vezes, chama Deus o meu auxílio. Ela ganha semelhança a Deus. Ela é capaz de amar gratuitamente como Deus é capaz de amar gratuitamente. Não é inferioridade, mas é... Não? Aqui vocês veem o quanto nós temos que estudar a Bíblia para não falarmos tanta bobagem. Não? Ela é engrandecida. Ela se torna semelhante a Deus. Não? E talvez ela seja mais capaz de amar gratuitamente do que os homens. Então, é um elogio, é nobreza. Mas sim, poderíamos falar dias sobre casais, relações não matrimoniais na Bíblia. O que vai trazer outras perguntas é um prato cheio. A Bíblia ama este assunto, como você bem destacou. Não? Precisamos de mais fóruns de ciências bíblicas. Ou sim, eu quero instigá-los a Posso fazer um adendo aqui? Opa, por favor. Esse livro é bem favorável para o Dia dos Pais, né? Porque todo pai que tem sua filha vai ter um... Sim. Vai ser um sogro. Vai ter um genro. É. E é bem assim, eu achei muito importante porque, infelizmente, a nossa cultura ainda tem a rivalidade entre homens, né? É. E se tornar sogro é uma parte muito importante na vida da família mesmo. Então, trazendo para hoje, né, o quão importante é um sogro na vida daquela família, dos netos, né, da esposa, porque eu imagino ali, eu vou dar a minha filha para ser uma auxiliadora. Então, é difícil encarar de uma maneira que seja favorável, né? Que diga, entrego em paz, siga em paz, você fará tudo que for necessário para ela. Porque dar um filho é dar a própria vida. Então, meus parabéns. Amém. Obrigado. Não, é um dos grandes temas que a Bíblia acolhe, não, as famílias, as relações familiares, é um mega assunto. Tem outros, o trabalho, por exemplo, não, vários outros, não, a questão da liberdade, da justiça, não, mas sim, a família se encontra envolvida, não, nesses grandes assuntos. Muito obrigado, sim, gostamos do assunto, né? Só uma primeira dica. Fórum de Ciências Bíblicas. Como importante, não, estudamos também cientificamente a Bíblia a serviço de todos que querem ler a Bíblia, né? E eu trouxe-lhes aqui quase como um brinde, não para uma... Conversando com uma editora que publicou isso, um pecado da minha juventude, não é a minha tese doutoral, defendida 27 anos atrás, né? Lá em Frankfurt. Eu escrevi uma tese
sobre um capítulo no livro de Jó, o capítulo 24, onde alguns dizem que em toda a Bíblia seria o texto mais dramático sobre os pobres na Bíblia. Jó, a partir de seu sofrimento, olha para a sua sociedade e descreve o sofrimento dos pobres e analisa isso, por isso, análise poética da sociedade. E aqui está uma experiência de um estudo científico, mas espero que guarde boa legibilidade. Então, quem quer ver uma vez, ou ler mais um estudo, porque também estuda, aqui está meu colega, nem o apresentei, é o padre Fernando. Não, eu sou leigo, mas o padre Fernando é meu doutorando, não? E ele estuda um tema lindíssimo. A tese doutoral dele chama Velhice e Ancianidade no Pentateuco. Está relendo o Pentateuco e tentando mostrar o que lá se pensa sobre a velhice e a ancianidade. Tema lindíssimo, não? Mas ele me trouxe para cá, graças a Deus, um grande companheiro. Ele está com alguns exemplares. O preço. Que bom que estão sentados. 99 centavos. Mas o padre Fernando não tem como dar o troco de 1 centavo caso você se arrisque a pagar com R$1. Não? E o sistema é simples. Pegue e pague. Não? Mas é de verdade. Vamos abrir a loja de R$1 aqui, que já não existe mais. Leva um exemplar, dá uma olhada como se pode estudar a Bíblia. Não? Esteja à vontade. Isso, palmas. Professor Matias, muito obrigado. Foi um prazer, uma satisfação mesmo ter a sua participação nesta noite. E eu queria convidar agora o pastor Erivaldo de Jesus, que está aí discretinho o tempo todo, né, para nos dirigir em oração, agradecendo pelo dia de hoje. Shalom. Vamos nos colocar de pé, por gentileza, e vamos nos dirigir a Deus em oração, agradecendo a Ele por tudo que aprendemos já nesse primeiro dia, lições profundas. Estamos saindo daqui enriquecidos. Parabéns aos ilustres palestrantes por tudo que nos ensinou. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por esses momentos tão preciosos que passamos aqui, aprendendo a Tua palavra, sendo ensinados pelo Senhor, porque Tu és o nosso mestre por excelência. Somos eternos alunos, sempre aprendendo aos Teus pés. Obrigado por tudo. Continue abençoando esse 18º Fórum de Ciências Bíblicas, abençoando cada vez mais a Sociedade Bíblica do Brasil, a toda a sua diretoria, a todos os seus funcionários, a todos os seus parceiros, a todos os seus contribuintes. Pai querido, continua conosco, nos dê agora um retorno em paz para os nossos lares e o prosseguimento dos trabalhos amanhã. Assim te agradecemos, em o nome precioso de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém.